Rodrigo Vilaça Dunst de Abranches, conhecido como Rodrigo Dunst, é advogado, tem 59 anos, é casado e pai. Eu sou advogado com especialização em direito empresarial e eu passei a minha vida toda trabalhando com empresas. É filho de Antônio Augusto Dunst de Abranches, ex-presidente do Flamengo, conhecido pela conquista do Mundial de 1981 e pela polêmica venda de Zico, e irmão de Luciana Vilaça Dunst de Abranches, candidata derrotada a vice-geral do clube na eleição que elegeu Márcio Braga para o seu último mandato, em 2006. O Rodrigo Dunst começou a se destacar como dirigente do Flamengo no final dos anos 90, quando em 7 de dezembro de 1998 foi eleito vice-presidente geral na gestão de Edmundo Santos Silva, recebendo 1.293 votos e superando Márcio Braga, que obteve 1.095. Em abril de 1999, nos primeiros meses do mandato de Edmundo Santos Silva, Dunst rompeu com o presidente devido às cláusulas de acordo entre o Flamengo e a empresa ISL. Na época, declarou ao jornal o Globo: "Do jeito que está, só passa se for por cima do meu cadáver". Só voltou a ocupar cargos de relevância no clube em 2012, quando foi eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo na gestão de Delair Dombrowski, com 287 votos, superando Gilberto Cardoso Filho, que recebeu 238. Em março de 2015, após a renúncia de Delair ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo, Dunst assumiu a posição e foi reeleito em dezembro do mesmo ano, com 459 votos contra 132 de Lízias Itapicuru. Recebendo a negativa de que não seria o candidato escolhido pela chapa azul de Bandeira de Melo, que optou por Ricardo Lomba, Dunst aliou-se a Rodolfo Landim em 2018 e foi escolhido como vice-presidente geral da Uniflá. Ele também foi nomeado vice-presidente jurídico. O acordo inicial previa que seria o candidato à presidência em 2021, o que não ocorreu, já que Landim decidiu concorrer à reeleição, mantendo Rodrigo como seu vice. Rodrigo Dunst destacou-se principalmente em sua área de atuação profissional, o direito. Teve um papel crucial na obtenção das licenças e autorizações necessárias para a regularização do Centro de Treinamento Jorge Elal, o Ninho do Urubu, após a tragédia de 8 de fevereiro de 2019, que vitimou 10 jovens atletas. Também deu continuidade ao processo de reestruturação do Flamengo iniciado em 2013, durante a gestão de Eduardo Bandeira de Melo, mantendo o foco na quitação de acordos judiciais trabalhistas. De acordo com informações divulgadas em seu site de campanha, aproximadamente 27 milhões de reais foram pagos entre 2019 e maio de 2024. Outra conquista significativa do jurídico liderado por Dunst foi o acordo com o Banco Central relacionado a irregularidades em negociações de atletas ocorridas entre 1993 e 1998. A disputa, que já se arrastava por vários anos, poderia resultar em uma multa de 135 milhões de reais. No entanto, o Flamengo conseguiu negociar uma redução expressiva, fechando o valor em 25 milhões. Com mais de 20 anos de atuação nos bastidores do Flamengo, Rodrigo Dunst possui bom trânsito entre diversas figuras e correntes políticas do clube. Em 2018, desempenhou um papel fundamental na formação de alianças para a Uniflá. Um dos apoios conquistados foi o da ex-presidente Patrícia Amorim. Após a vitória da chapa roxa, Patrícia Amorim chegou a ser cogitada para assumir a vice-presidência de esportes olímpicos, mas diante da repercussão negativa, Rodolfo Landim decidiu recuar da nomeação. Rodrigo é conhecido por não reagir bem a contestações. Quando é contrariado, costuma direcionar seus esforços contra quem o desafia, tratando a pessoa como inimiga. Essa postura ficou evidente em 1999, quando rompeu com Edmundo Santos Silva apenas 3 meses após serem eleitos juntos. Dunst trabalhou incansavelmente até conseguir o impeachment de Edmundo em 2002, já no segundo mandato. Outro exemplo ocorreu em 2018, quando rompeu com Eduardo Bandeira de Melo após não ser escolhido como candidato da chapa azul. Deixando de lado o discurso conciliador que defendia anteriormente, Rodrigo, já como candidato em outubro daquele ano, utilizou sua posição na presidência do Conselho Deliberativo para abrir uma comissão de inquérito sobre a venda de Lucas Paquetá ao Milan. A transação do Paquetá tem características fora do padrão que chamam a atenção. A janela só abre em janeiro, mas a venda está sendo feita no meio do campeonato. Do preço total, 30% vão para uma empresa. É grave o fato da venda ser feita por um valor muito abaixo da multa.
Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, não posso ter outra atitude que não seja apurar essa negociação. Será aberto um inquérito para estudar o que aconteceu. Acho muito estranho. Acho que tem outros interesses, disse em entrevista ao Globo Esporte. É importante destacar que o dinheiro da venda de Lucas Paquetá foi destinado à gestão de Rodolfo Landim e utilizado para ajudar a montar a histórica equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2019. Eduardo Bandeira de Mello, no entanto, enfrentou intensa perseguição nos anos seguintes, liderada pelo então vice-presidente-geral, Rodrigo Dunche. Essa postura também se repetiu em relação a outros associados que ousaram questionar a forma como o clube lidou com a pandemia ou apontaram possíveis transgressões ao estatuto cometidas pela diretoria. Até mesmo sócios que manifestaram descontentamento contra Dunche e Landim durante os jogos do Flamengo foram alvos de perseguições. Rodrigo Dunche foi o responsável por conduzir as negociações com os familiares das vítimas da tragédia no Ninho do Urubu. Durante o processo, o departamento jurídico recuou em diversas ocasiões e tentou evitar o pagamento da pensão de R$10 mil às famílias. O presidente não foi o vice-presidente jurídico. E quando chegou lá, a primeira coisa que nós perguntamos qual era a proposta, por que estávamos ali, o que o Flamengo queria propor. E o advogado disse que não foi com nenhuma proposta, porque não recebeu nenhuma proposta pronta. Acusado de falta de sensibilidade por parte dos familiares, Dunche chegou a abandonar uma coletiva de imprensa sobre o caso na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu não estou aqui para dizer detalhes da investigação. Segunda-feira o Flamengo vai se reunir e vai tratar dessa questão, porque hoje eu tomei conhecimento. Não sei. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Vai encerrar. Ô, Rodrigo, até quando o Flamengo vai ser negligente e não vai responder? E até pediu celeridade em uma reunião, justificando que tinha outro compromisso em 15 minutos. Quando a gente entra para a reunião, o vice-jurídico dele vira: daqui a 15 minutos eu tenho que dar uma saída, que eu tenho uma outra reunião para... Aquilo ali acabou com a gente. Acabou, tipo assim, foi uma coisa que... Assim, desumano total. Mas as famílias, a relação acabou se desenvolvendo bem. Em parceria com Rodrigo Tostes, então vice de Finanças, criou uma empresa nos Estados Unidos, sem autorização do Conselho Deliberativo e de forma sigilosa, registrada em nome dos dois e do Flamengo. A justificativa dada na época foi que o clube planejava abrir um time em Las Vegas, mas os motivos para a criação da empresa sem as autorizações necessárias nunca foram devidamente explicados. Em 2020, Rodrigo implementou um código de ética e conduta, além de um regimento interno para as embaixadas e consulados do Flamengo. O regimento proíbe qualquer crítica a jogadores, funcionários ou dirigentes nas redes sociais. No capítulo 3 do documento consta: é vedado participar de polêmica ou crítica envolvendo o nome do Flamengo, dos jogadores, patrocinadores e seus superiores hierárquicos ou funcionários do clube. Já no capítulo 5, artigo 8º do mesmo documento diz: fica terminantemente proibido para qualquer embaixada ou consulado ter qualquer tipo de confronto ou publicação agressiva, desrespeitosa ou irônica em redes sociais que denigram a imagem do Clube de Regatas do Flamengo ou de membros da gestão. E no Código de Conduta, nos princípios e diretrizes, é vedado o constrangimento e atrito com os dirigentes do CRF e membros das embaixadas e consulados. Na eleição de 2021, durante a apelação contra o voto à distância, a liminar obtida por Walter Monteiro, então candidato à presidência, alegava que a vida social e política do Flamengo se limita à capital fluminense. No texto também insinuava que a candidatura de Walter não era séria, pelo fato dele não residir no Rio de Janeiro, o que foi amplamente considerado conservador e preconceituoso. Rodrigo também foi acusado por Guilherme Kroll, ex-vice-presidente de esportes olímpicos, de persegui-lo desde o primeiro dia de sua gestão no cargo. Kroll afirmou que Dunche articulou sua exoneração da vice-presidência para atender aos interesses de Patrícia Amorim. Aí me indicaram e o Landim me colocou no cargo. Ponto. O Rodrigo Dunche nunca aceitou que não fosse a Patrícia. Não é uma questão pessoal, uma questão que é aliada política dele. E aí começou, eu apanhei muito. Por fim, o caso Roberto Dodge.
Em maio de 2023, um perfil no X, antigo Twitter, denominado Roberto Dodge, com as mesmas iniciais do candidato, publicou um texto idêntico ao compartilhado no perfil de Dunst. Uma análise da conta revelou uma série de ataques e acusações direcionados a Eduardo Bandeira de Mello, Walter Monteiro, Arthur Butter, membros do Superior Tribunal Federal e até a BAP, então seu aliado na direção do Flamengo. Em julho do ano seguinte, Eduardo Bandeira de Mello apresentou à Justiça a informação de que o IP utilizado para criar o perfil em 21 de julho de 2021 era de uma academia localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Coincidentemente, o local é frequentado por Rodrigo Dunst, que esteve na academia na mesma data. Em sua defesa, Dunst solicitou o encerramento da investigação, argumentando que seria impossível identificar o verdadeiro autor do perfil. Em outra ação movida por Walter Monteiro, o X foi intimado a fornecer os dados de e-mail e telefone vinculados à conta Roberto Dodge. O prazo para o cumprimento é de 10 dias úteis. Rony Arruda, o atual vice-presidente de Relações Externas, chegou a ser cogitado como candidato a vice-presidente geral, mas o escolhido foi Marcos Bodan, que foi diretor de patrimônio e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da pasta, tem uma trajetória no mercado financeiro, tendo atuado como conselheiro da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados. Ele é proprietário da MB Corretoras de Futuros, fundador da corretora ARC e atualmente trabalha no segmento através da QR Capital. Bodan está diretamente envolvido no projeto de construção do estádio próprio do Flamengo no gasômetro e, além disso, é primo do atual presidente do clube, Rodolfo Landim. Juliane Mussáquio e Rodrigo Gama, filho do Maestro Júnior, são os candidatos à presidência e vice-presidência da Assembleia Geral, respectivamente. A campanha de Rodrigo Dunst prega essencialmente a continuidade da gestão de Rodolfo Landim, tanto que o atual presidente foi escolhido para ser o CEO com a missão de seguir à frente do clube. Os títulos conquistados no futebol e em outras modalidades também são destacados como pontos fortes da candidatura. No futebol, a promessa é de poucas mudanças. Um diretor com perfil boleiro será contratado para atuar como uma ponte entre os atletas e a comissão técnica. Além disso, haverá uma menor participação do vice-presidente no dia a dia do clube. A construção de um estádio próprio também é um dos grandes pilares da campanha. Colocando-se com uma única chapa a favor dessa iniciativa, Rodrigo Dunst promete não utilizar a receita do clube para a obra. Meu segundo compromisso, junto com o Marcos Bodan, que é o nosso vice de patrimônio e é o meu vice-presidente geral da minha chapa, e do presidente Landim, é que nós vamos fazer esse estádio sem comprometer o desempenho esportivo do clube. Não existe a menor chance das receitas recorrentes do Flamengo serem usadas para fazer esse estádio. As receitas previstas para a construção virão de várias fontes: Name Rights, o potencial construtivo da Gávea, venda de 1.000 cadeiras perpétuas, venda de 5.000 cadeiras com prazo determinado e a comercialização de 28 camarotes por 5 anos. Além disso, a campanha contará com o apoio da torcida por meio do programa Sócio Estádio e com outras ações digitais de colaboração. A previsão para o início das obras é maio de 2026, com inauguração prevista para 15 de novembro de 2029. Rodrigo Dunst conta com o apoio de 9 grupos políticos: Flamais, Nosso Fla, Mais Rubro-Negro, Flamengo Raiz, Sinergia Rubro-Negra, União Rubro-Negra, Vanguarda Rubro-Negra, Fla Sport e DNA Rubro-Negro. Além disso, recebe o apoio de ex-presidentes como Delair Dombrowski e Patrícia Amorim, do ex-candidato à presidência José Carlos Peruano, de Michel Levy, ex-vice-presidente de Finanças, dos já anunciados futuros vice-presidentes em caso de vitória, como o presidente da OAB, Luciano Bandeira, e Adolfo Conder, além dos eternos ídolos Moser, Nunes e Leandro. A eleição do Flamengo está marcada para o dia 9 de dezembro, com a votação sendo realizada por urna eletrônica das 8 às 21 horas, na sede da Gávea. Aproximadamente 6.000 sócios estão aptos a participar do pleito. Rodrigo Dunst é um dos favoritos e concorre com Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Maurício Gomes de Matos. Se você chegou até aqui é porque gostou do nosso trabalho. Além de se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo, você pode apoiar o canal se tornando membro ou enviando um Pix. Para isso, basta usar o QR Code na tela ou a chave serflamengo@gmail.com. Saudações!